E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre Monarch Legado de Monstros, né, que é uma nova produção da Apple TV, inspirada também no Godzilla, e que vai contar a história de dois irmãos que estão tentando resolver o mistério do desaparecimento do seu pai, que está ligado também à história do Godzilla, que está ligada a uma organização que estava investigando esses eventos desde a década de 1950. Então vai ter toda a história da família, desde a avó até os dias atuais. A história, né, nos primeiros 2 episódios que já foram liberados pela Apple TV, ela vai ficar variando em épocas diferentes, voltando para a década de 1950 e mais ou menos em 2013, com alguns episódios que lembram também os filmes do cinema. A produção assim tá num nível absurdo de bom, é como se tu tivesse assistido um filme e não uma série de TV. Tamanha é a qualidade da produção gráfica, da direção, de todos esses aspectos. Assim, nesse sentido, assim, a série tá lá em cima. O roteiro, né, ele vai contando esse mistério desses dois irmãos que vão acabar se encontrando, e uma delas nasceu nos Estados Unidos e o outro no Japão. E esses dois irmãos que não se conheciam, eles vão acabar se encontrando na busca do seu pai, que está desaparecido em virtude dos eventos que aconteceram em São Francisco. Então a gente tem uma ligação com a história original, obviamente, dos filmes, mas também com esse enredo novo aí de mistério. Nesses 2 primeiros episódios, assim, não é tanto focado nos monstros em si, e mais nesse mistério aí que vai acontecendo durante essa história. Os personagens vão sendo introduzidos, mostrando um a um, fazendo a ligação, que cada um vai ter o seu papel importante nessa história. A gente deve fazer um parênteses aqui que Godzilla para o Japão, né, ele representa tudo que tem de mal da energia nuclear, da ameaça dos Estados Unidos, porque ele foi inspirado justamente nas bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, que devastaram o Japão e que amedrontaram o país por muitos anos. Acaba que nos Estados Unidos, né, existe uma forma de fazer uma releitura para ocidentalizar isso e meio que para tirar a culpa dos Estados Unidos nesse sentido. Então, nesse seriado aqui, a gente tem uma visão mais americanizada dessa forma, né, de enxergar os monstros ali que estão consumindo energia nuclear. Mas é uma produção realmente que vale bastante a pena para assistir em termos de mistério, em termos de investigação. A gente vai querendo saber o que vai acontecendo ali. Algumas coisinhas assim podem ter incomodado, assim como as partes que são gravadas supostamente no Japão, em que há diversos figurantes caminhando o tempo todo, ali a câmera tremendo, que é um pouquinho diferente do que acontece quando a história está rolando nos Estados Unidos. Ali a parte do Japão foi a que me incomodou um pouquinho, justamente por não parecer assim tão no local, mas o ambiente das gravações, principalmente nas florestas, o navio que vai aparecer também, muito bem legal, muito bem feito em termos do CGI, quando aparece as poucas vezes, né, que vai aparecer o Godzilla ou que vai aparecer algum outro bicho, foram muito bem feitas. E toda essa história da família também, né, do mistério da família, de passando de geração para geração, faz com que a gente fique bem antenado nessa produção. Eu sou o Júlio Colbert, se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Agora eu vou falar um pouquinho assim mais na sequência do que foi acontecendo. A gente tem uma moça, né, que é filha de um dos personagens conhecidos da história, em que o pai está desaparecido, então ela acha umas chaves e ela vai para o Japão para tentar encontrar esse apartamento, para saber, né, o que é essa maldita chave ali. Quando ela chega lá, ela descobre que tem um irmão, e esse irmão justamente o que vai se juntar para ela para ajudar nessa investigação. E aí que vai entrar também outros personagens, como o interpretado pelo Kurt Russell, que vai aparecer no passado. Então, esse aspecto assim de vai para frente, vai para trás, faz com que a história fique bem dinâmica e não deixe ficar monótona em ponto algum. Também é interessante da gente notar que desses pontos da história, indo para frente, indo para trás, há uma mudança de visual, assim, na cor da película. Então a gente vai ter tons mais esverdeados, tons mais sépia quando a história está passando mais em 1950, e os tons mais azulados quando a história está mais próximo da gente. Como a história não chegou em 2023 ainda, a gente está imaginando que possa ter mais um salto temporal, né, pelo menos agora, ou talvez logo na sequência, para que a gente possa imaginar o que está acontecendo. Mas mostram diferenças de cultura, por exemplo, como no Japão, que o pessoal está sempre se preparando para caso haja uma visita dos monstros. Então esse medo no Japão ainda aparece mais de uma forma sutil, né, como o treinamento das pessoas para irem para locais
seguros. Já também algumas coisas mostram que algumas pessoas não acreditam que realmente o Godzilla apareceu em São Francisco e que tudo é uma forma de ganhar dinheiro, capitalismo. Então tem uns debates assim que também são bem interessantes, mas é bem focado mesmo no mistério desses dois irmãos para tentar achar os mistérios do seu pai. O seu pai era, né, um personagem que estava já investigando esses monstros há muito tempo, porque isso já fazia parte da sua família. Então ele tem alguns documentos secretos que estavam escondidos, e a partir desses documentos é que esses irmãos vão conseguir algumas pistas. Mas obviamente que a organização Monarca vai ir atrás dele. Nesse aspecto, assim, a história ela é bem simples de ser compreendida, mas ao mesmo tempo ela vai tornando de uma forma interessante assim os ambientes que vão sendo modificados ou os elementos que estão sendo introduzidos na história. Mas nem destruição ou cenas de ação não faltaram nesses primeiros episódios. O que acontece é que elas foram contadas em formas de flashback, né, ou naquela época de 1950. Então a gente teve também um pouquinho de cenas de ação, mas não tanto quanto nos filmes. Aqui foi focada em cenas específicas, assim, que vão acontecer dentro do barco, ou que vão acontecer em flashback com a filha do Hiroshi. Mas é uma história que promete ser interessante pelos nuances que estão se mostrando, muito mais focado nesta questão do mistério do que na pancadaria em si, ou naquele negócio de assustar com os monstros ou de grande destruição. Lembrando, né, que essa produção vai ter daqui pra frente agora um episódio por semana, então vai estar para falar tranquilamente sobre ela. Eu dou uma nota 7,5, 8 para esses dois primeiros episódios, eu gostei, não achei sensacional, mas realmente me prendeu bastante atenção. Acho que vale a pena, assim, para quem quiser acompanhar uma história de mistério, com um pouco de monstro, com bastante ação, assim, num certo sentido também, mas não aquele negócio de pancadaria o tempo todo. É um negócio mais pensado, de diálogos e coisas que vão acontecendo para tentar resolver o mistério desses monstros aí. Então espero que vocês assistam, tá na Apple TV. Se vocês já assistiram, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram. Um abraço e até o próximo vídeo.